Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Mineirão para acabar com um jejum de 9 jogos do Cruzeiro sem vencer. São Paulo conseguiu perder para o Cruzeiro, né, com um gol do Thiago Neves já no segundo tempo, um gol de cabeça, um gol, aliás, que estava muito desenhado, porque o São Paulo estava tomando uma pressão no segundo tempo absurda. O time de São Paulo não conseguiu jogar, mas de novo, mais uma vez a gente fala aqui, o São Paulo, assim, na administração é um time extremamente burro, incompetente. É aquele time que o carro está em movimento e tenta trocar o pneu com o carro em movimento. É óbvio que vai dar problemas. Então, São Paulo, como nos últimos 10 anos, é aquilo. Ganha em jogo, empolga um pouco, aí a galera já se empolga com o treinador novo, mas o treinador novo sequer teve tempo de treinar. Então, assim, Fernando Diniz está em começo de trabalho. Os trabalhos anteriores dele, ao contrário do que acontecia com o Cuca, que empolgava muito a torcida porque tinha títulos, o destaque aquele turno, né? Aquele campeonato paulista com o Audax, no qual ele foi vice-campeão. Tem ideias muito boas, mas ele precisa de tempo. Aí a gente está falando aqui desde que o Fernando Diniz foi escolhido. Por que a gente não concordava com a escolha dele? Porque o São Paulo daqui para o fim do ano não terá tempo. E o Fernando Diniz precisa de tempo e condicionamento físico. Olha só, duas coisas que o São Paulo não tem. Nem tempo, nem condicionamento físico. Enfim, o São Paulo foi para o Mineirão e fez um jogo horroroso, quase irreconhecível. O time tentou manter aquelas trocas de passe, sair jogando atrás, teve em determinado momento do jogo um domínio absoluto de trocas de passe, de posse de bola, mas nenhuma conclusão a gol. Nenhum lance de perigo. O Cruzeiro, pelo contrário, o Cruzeiro pressionou o São Paulo, pressionou a saída e algumas vezes, até uma delas, um lance de muito perigo, quase que o São Paulo toma o gol, tocando a bola na defesa. Ainda assim, o Cruzeiro estava desorganizado, só que o São Paulo não tinha competência para aproveitar essa desorganização e transformar isso em um lance de perigo. Aí nós tivemos alguns destaques. É difícil falar do Fernando Diniz, como eu disse aqui, o Fernando Diniz chegou agora. Não dá para condenar o cara. O cara tem ideias muito boas, é um cara muito inteligente, apesar de não ter tido nenhuma conquista. Ele é um cara muito inteligente, tem propostas muito fora da caixa. Ele precisa de tempo que não tem, ele precisa de condicionamento físico que São Paulo ainda não tem. O São Paulo vinha fazendo trabalhos muito ruins de condicionamento, enfim. O que aconteceu? O Cruzeiro pressionou, o São Paulo não conseguiu aproveitar, o São Paulo utilizou o Daniel Alves, que estava aí com um fuso horário de 11 horas na cabeça, não deu para entender porque que ele jogou os 90 minutos, ou sequer porque ele começou jogando, mas, enfim, se for ter uma explicação o Fernando Diniz está há pouco tempo e ele vai escalar o que ele tem de melhor, Daniel Alves é o que ele tem de melhor, mas Daniel Alves fez um jogo ruim. Pode ser que por conta do tempo, do fuso horário, do cansaço, do desgaste da viagem, muito possível. Pode ser que simplesmente hoje era um dia que o São Paulo não apresentava um futebol e ele acabou engolido por esse mau futebol de São Paulo. Outro que não jogou nada e que não joga há muito tempo e que estamos pedindo banco há muito tempo. Hernanes. Hernanes entrou como titular, não conseguiu fazer um bom jogo mais uma vez, errou muitos passes, correu, mas não conseguia chegar, não conseguia marcar. Talvez devesse ter cedido a vaga para o Igor Gomes antes, ou talvez até fosse mais inteligente já ter entrado com o Igor Gomes e o Hernanes entrado em alguma situação diferente da partida. Outro que não jogou bem foi o Antony. O Antony, se esforçou. Se esforçar não é o que a gente precisa de mais do que apenas esforço. O Antony não tentou fazer as jogadas que são características dele. O drible, o avançar, enfim, teve muitos problemas, ficou muito preso à marcação e errou muitos passes. E outro que teve assim mais um desempenho horroroso e terrível, o Pato. O Pato, eu até, assim, é complicado criticar o Pato, porque a gente sabe que aqui no canal e na torcida do São Paulo tem muita gente com carinho pelo Pato. Tem um verdadeiro fã-clube do Pato. Então a gente fala assim, o Hernanes tem que ir pro banco. Ninguém fala nada. O Hernanes. O que o Hernanes fez no São Paulo? Ganhou o Brasileiro, salvou a gente do rebaixamento. Quando voltou, fez a opção de voltar pelo São Paulo. É um ídolo do clube, mas não importa muito para muitas pessoas. Mas e o Pato? Uma história maravilhosa que o São Paulo. Jogou aqui um tempo, foi para a China, voltou, tentou ir para o Palmeiras, não conseguiu, o Corinthians não queria, tinha Santos e São Paulo, veio para o São Paulo, veio caro e está aí. É um craque, joga bem, joga. É um jogador distraído, desatento?
sempre foi na carreira toda. Tomara que aqui ele mude essa postura e fique mais maduro. Tomara, eu não sei. Pelo menos ele está se entregando mais com o Cuca. Ele ajudou na marcação e a gente elogiou isso. Ok, mas com o Fernando Diniz, ele fez um jogo bom contra o Santos, um jogo bom, um jogo fora, assim, que muita gente elogia e vê agora de novo o Pato como uma grande esperança. Mas hoje, a exemplo de todas as outras partidas que ele entrou, é verdade que ele vem se recuperando de contusão, mas, de novo, a mesma coisa do Hernandes. Se não está bem, é melhor não escalar. Pato, mais uma vez, muito ruim. Tudo que ele tentou, errou. Errou todos os passes, errou a única conclusão que ele teve a oportunidade na área, chutou muito fraco. Se tivesse sido o Antony, a galera estava gritando, esbaforindo, xingando o menino, mas é o Pato é craque, o Pato é incrível, o Pato tem história, o Pato é ídolo, então a gente tem que elogiar, palmas pro Pato, incrível Pato, fantástico Pato, perdeu todas as bolas que disputou, todas as bolas, entrou na área, perdeu a bola, voltava correndo, ou sabe aquele correr para não chegar? Enfim, teve um lance que eu achei o mais bizarro do jogo, que uma tentativa de passe do Lisieiro, o Pato correndo de costas para a bola vindo, ele correndo de costas para a bola, e aí foi lá o jogador do Cruzeiro e tirou. Isso a gente perdendo o jogo de 1-0. Enfim, o São Paulo tomou uma pressão. Thiago Volpe tinha feito uma defesa monstruosa antes do gol. A Arboleda tinha feito um corte monstruoso antes do gol. Bruno Alves tinha feito um corte monstruoso também. A defesa estava funcionando, mas o São Paulo não jogou. É normal? É normal para um time que num dia teve 3 técnicos. É normal, não adianta. Não é só elenco. São Paulo precisa de administração. Aí, assim, o resultado não era tão temerário, porque o Corinthians estava perdendo para o Goiás, então o São Paulo ia ficar mais ou menos na mesma posição, porque o Grêmio perdeu para o Bahia e o Inter joga somente amanhã. São Paulo ia ficar numa posição confortável, mas o Corinthians conseguiu um empate num pênalti que eu não vou comentar, porque depois vocês assistam e cada um que tire suas próprias conclusões. Eu acho muito esquisito esse tipo de pênalti, sabe? Eu não teria marcado, mas enfim, de qualquer forma foi marcado. O Corinthians fez, empatou o jogo, então o Corinthians está à frente do São Paulo, enfrentará o Cruzeiro com algum desfalque, e o São Paulo está nesta situação aí, está tentando o G6. Realidade do São Paulo, com Daniel Alves, Thiago Volpe, Hernanes, Pablo, Pato, eu não vou falar de contusão, eu vou falar do esquema e do time que foi montado. O time que foi montado foi esse. O São Paulo briga por G6. Tem jogadores de muita qualidade, mas briga por G6. Por quê? Porque está com um técnico recém-chegado. Que a gente nem sabe se vai ser o técnico do ano que vem. A tendência é que seja, mas não dá nem para saber isso. Fernando Diniz, apareceram os problemas dele, que é assim, São Paulo joga muito ali de toquinho de bola na defesa, o Cruzeiro pressionou o São Paulo na defesa. E conseguiu pressionar mais do que se esperava. A gente achava que o Cruzeiro poderia cansar, o Cruzeiro não cansou. E quando o Cruzeiro foi atabalhoado e errou, o São Paulo não teve competência para explorar isso. Talvez por erro de ter colocado o Daniel Alves com um fuso horário de 11 horas, o Hernanes, que ainda não está em forma, o Antony, que veio da seleção e não estava bem, e o Pato, que não sabe jogar de centroavante, no mesmo time, o São Paulo foi um time inofensivo. No final do jogo, tentou, pressionou, brigou, mas não teve competência e acabou perdendo a partida para um time que não ganhava 9 jogos e que, no histórico de confrontos, é um time que o São Paulo costuma vencer. No histórico de confronto. Histórico não conta nada, dentro do jogo são os 90 minutos, os 90 minutos foi isso, São Paulo perdeu o jogo. 1-0, São Paulo ali se mantém com a mesma pontuação, consegue segurar a posição por conta do restante dos resultados, mas se afasta um pouco do Corinthians, vai precisar vencer o Avaí e estará desfalcado do Reinaldo, que inexplicavelmente entrou numa briga ali com o Fred e tomou um cartão amarelo idiota. Né? O Reinaldo, que terminou o jogo como capitão, porque o Hernanes saiu. Então o São Paulo jogou com o Thiago Volpe, que foi bem, não tinha o que fazer no gol. O Juan Fran, que cedeu lugar para o Vitor Bueno. O Juan Fran ficou ali um pouco preso na marcação. Quando o Vitor Bueno entrou, o Daniel Alves foi para a lateral. Não mudou nada. Bruno Alves e Arboleda, os dois foram muito bem, apesar do gol que saiu aí depois. O Reinaldo, que oscilou momentos assim, ninguém jogou muito bem hoje, tá, gente? Aí o Luan, que cedeu lugar para o Lisieiro, que deu um pouco mais de movimentação. Tietê, Daniel Alves, Hernanes, que cedeu lugar para o Igor Gomes. O Igor Gomes deu mais velocidade para o jogo, não foi o suficiente.
Antony, que foi muito ruim, Alexandre Pato, que foi um horror. Enfim, este foi o São Paulo que enfrentou o Cruzeiro e perdeu com um gol do Thiago Neves. O Cruzeiro agora enfrenta o Corinthians, o São Paulo enfrenta o Avaí, que o Inter vai pegar amanhã. São Paulo enfrenta o Avaí no Morumbi. Espero que com o Morumbi lotado a gente vai ter que empurrar, mas a torcida tem que entender uma coisa. Este time briga com o G6, esse time vai sentir a pressão, vai ter dificuldades contra qualquer equipe que saiba pressionar a saída de bola. Por quê? Porque não tem tempo de treinar, está implementando um sistema novo de jogar, que os boleiros gostam muito, né? Porque o jogador fica mais tempo com a bola, por isso talvez a escolha do Fernando Diniz. Mas o Fernando Diniz não tem tempo e a gente vai ter daí esses 2 meses que a gente tem aí para o final do campeonato, nesse sufoco brigando por G6. Quem sabe o São Paulo emplaque aí algumas vitórias, uma sequência de vitórias, e a gente possa falar de G4. A realidade hoje é G6 e é isso pelo que o São Paulo está brigando. Então não basta só torcer para o São Paulo, a gente tem que ficar de olho nos rivais ali, Grêmio, Inter, Bahia, que são times que podem chegar e brigar com a gente. O Corinthians está começando a escapar, enfim. É isso, tá bom, gente? Não tem muito o que falar, hoje é quarta-feira, a gente deve ter um contextualizando de sexta e o vídeo de jogo no fim de semana, tá bom? Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.